Você já pensou como seria a sua vida se não tivesse a ajuda das pessoas que estão ao seu lado? Vivemos uma sociedade onde cada indivíduo depende do outro, começando na própria família. Por isso ninguém é uma ilha, ninguém vive isolado. Uma mão lava a outra, diz outro ditado. E isso é bíblico, aliás, isso é o coração da Bíblia. Sobretudo quando ouvimos as tão conhecidas palavras do Senhor Jesus: amem uns aos outros assim como eu os amei. Este amor também é lembrado pelo apóstolo João, numa de suas cartas, quando escreve que ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. Ou seja, este amor a Deus chega até os céus através do amor ao próximo aqui na terra. E isso acontece em atitudes de ajuda, de solidariedade, de assistência aos necessitados. Nosso assunto de hoje busca este tema, a ação social. Este é o programa CPT Cristo para Todos, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Permaneça conosco, queremos ser uma boa companhia para você. O Brasil é o 5º país no mundo em número de voluntários. Pessoas que doam seu tempo e seus dons a favor dos necessitados, porque acreditam que toda ação social agrega valores para quem participa. Mas será que esse é o verdadeiro motivo para a ação social? Não seria a ação social a manifestação de nossa fé? Antes de fazer uma ação social para alguém, talvez você se pergunte o porquê disso. De onde vem a motivação para tal ação? Será que ela depende do que você crê? Ação social, na verdade, as pessoas entendem às vezes como você fazer uma campanha ou uma doação especial. E, na verdade, a ação social envolve tudo que você faz em benefício da sociedade ou de uma sociedade melhor. A ação social, então, não envolve só doação, né? Pode doar, é claro, um alimento, uma roupa, um calçado, doar horas do seu trabalho, mas envolve também todo tipo de atividades que você faça no sentido de transformar a sociedade. Por exemplo, se a gente desenvolve uma atividade com um grupo de teatro, se a gente desenvolve uma atividade com uma banda musical, se a gente desenvolve uma atividade esportiva envolvendo jovens, a gente também está fazendo ação social. Na verdade, toda ação que brota de um amor comprometido com o outro é uma ação social. É uma forma de mudar um pouco as relações entre nós e assim começar a mudar a sociedade. A fé e a ação, elas andam juntas. Eu não posso dizer que aqui começa uma coisa e lá inicia a outra. Eu só consigo ver a fé cristã no momento imediato em que as coisas se concretizam. Se eu pegar o texto do apóstolo Tiago, no Novo Testamento, onde ele fala da relação fé e obras, ele vai dizer com todas as letras que a fé sem obras é uma fé morta. Quando nós recebemos essa fé, também recebemos com ela o amor e a caridade. Recebemos o perdão e recebemos também a responsabilidade. Essas coisas não são naturais em nós, são dádivas de Deus. E quando nós as temos, estas coisas divinas, elas são para serem compartilhadas. Nós compartilhamos o perdão, o amor e a graça de Deus com as outras pessoas. Talvez nós poderíamos dizer que a motivação para a nossa ação social, ela não está dentro de nós. A motivação vem de fora, vem do próprio Deus, que em Cristo Jesus veio ao nosso encontro para nos atender na nossa maior necessidade, a necessidade de sermos aceitos por Deus e pelo nosso próximo. Às vezes as pessoas dizem assim, eu faço isso, eu sou voluntário lá no asilo tal, porque eu me sinto muito bem depois que eu fiz aquilo.
né? Na verdade, isso é legítimo, né? Você ter esse sentimento de que você viveu de fato o amor que decorre da fé numa ação em relação a pessoas idosas em um asilo. Agora, a compreensão básica presente na fé cristã, a compreensão inicial, é que tudo o que eu tenho, eu recebo pela graça de Deus, essa graça é incondicional, né? E essa graça, pela ação de Deus, o Espírito Santo, se torna presente na minha vida. É a fé que se torna ativa no amor. Qualquer iniciativa que traga melhorias para uma comunidade ou gere o bem-estar das pessoas pode ser considerada uma ação social. Mas será que qualquer pessoa pode fazer isso? Todos nós podemos fazer uma ação social, pessoal e individual, quando nós vamos ao encontro de uma pessoa na sua necessidade. No entanto, nós podemos ser mais relevantes na nossa ação social quando nós auxiliamos também uma instituição que se preocupa e que tem condições, de fato, de fazer mais do que eu pessoalmente posso fazer, ou por crianças que são violentadas, que são vítimas, ou então idosos que estão também sozinhos. Toda pessoa, uma vez que confessa a fé em Jesus Cristo, é habilitada. Pelo seu próprio batismo, ela já é habilitada à prática do bem. Ao discipulado cristão, o que é o discipulado? Senão o fazer o bem a todas as pessoas, a testemunhar a fé cristã em palavras, em gestos, em ações concretas no dia a dia da sua vida. Eu, por exemplo, trabalho em escola e a gente vê a necessidade de as crianças aprenderem desde cedo que elas podem agir socialmente para mudar o ambiente em que elas vivem. Claro que o que uma criança, por exemplo, de pré-escola, de educação infantil, vai pensar como mudar o mundo ao seu redor, pode parecer para nós muito pequeno, muito simples, né? Uma plantinha, a limpeza de um lugar, o jeito de tratar o coleguinha, um projeto de cortesia, etc. Só que ali você está aprendendo que você tem a possibilidade de mudar o mundo ao seu redor. E isso já é aprender a ação social. Isso, é claro, não depende de eu ser cristão ou não. Por exemplo, numa escola a gente lida com pessoas que são cristãs e pessoas que não são. A ação social brota, às vezes, do simples amor uns pelos outros. Mas quando a gente está numa escola cristã, tem mais sentido ainda. Porque não é só o meu amor que eu sinto pelo outro que pode passar do momento ou pode ser substituído por uma raiva, por um ódio, por uma intolerância ou qualquer coisa. É o amor de Deus que não passa, que não cessa, que não muda. É esse que vem junto com a ação social. Então qualquer um pode fazer ação social, sendo cristão ou não. Mas quando um cristão faz ação social, isso ganha um sentido ainda maior. Não depende só da vontade dele, é a vontade de Deus agindo através dele. Uma criança que vive subnutrida, recebe o suporte através de uma ação social, de um projeto, né, e com isso melhora de vida, recebe a alimentação adequada, assistência médica, tem acesso a uma escola e assim por diante, recebe todo esse apoio. Objetivamente, não há diferença se essa ação é desenvolvida por uma igreja cristã ou por uma empresa. Quer dizer, a ação em benefício daquela criança, ela acontece efetivamente. Nós podemos dizer que, naturalmente, a empresa tem um objetivo que pode ser, por exemplo, abater impostos, né? Então, utiliza um mecanismo legal para isso, além da questão da própria promoção da marca da empresa. O jovem de hoje, ele nem sempre se interessa por ação social. Não porque ele não tenha essa vontade, mas porque ele está bombardeado de tantas coisas e tantos outros interesses e informações que muitas vezes até fazem com que ele pense exclusivamente em si mesmo, no que ele quer adquirir, no que ele quer enquanto moda, aparelhos eletrônicos, presentes, conquistas, etc. E faz com que a carga individualista seja ainda maior sobre ele. Hoje em dia, muito da propaganda é voltada para o jovem e é no sentido de ele se sentir bem. Só que quando você começa a desafiar o jovem a pensar de um jeito diferente, naturalmente eles respondem, e às vezes respondem melhor até do que os adultos. No primeiro ano eu participei da Tribos da Cidadania com um pastor. Eu achei muito legal, a gente ajudou muitas pessoas com brinquedos, a Carol aqui também.
foi muito legal, mas para o futuro, assim... Sempre tive vontade de fazer grandes ações sociais, né? Mas tempo, escola, estudo, às vezes acaba impedindo. Então, no momento, acabo só ajudando nas pequenas coisas do dia a dia, né? Quando dá até de levantar para uma velhinha sentar no ônibus. Eu acho que isso é uma coisa muito simples, mas que tem um valor incrível, enorme. E é o que eu estou fazendo no momento. Participei de várias, na verdade. Tipo, como eu não tenho uma religião, eu sempre vou em várias igrejas diferentes para conhecer os pontos de vista e tudo mais. E eu acabo participando de projetos das igrejas. E toda igreja tem um projeto social, então eu já participei de muitos diferentes. E com certeza eu já faço isso, né? Com todo mundo eu tento ajudar, eu faço alguma coisa de bom para outras pessoas e eu espero que elas façam para as outras. E com certeza no futuro eu pretendo tentar ajudar o mundo de uma maneira melhor, entendeu? As pessoas mesmo, uma pequena comunidade, mas eu pretendo ajudar. Jesus Cristo esteve na terra e demonstrou seu amor principalmente pelos mais necessitados. Jamais conseguiremos ser exemplo como Cristo foi, porque Ele é perfeito e único. Mas podemos, através da Igreja, levar seu Evangelho e ajudar o próximo como Ele mesmo nos ensinou. A oração do Pai Nosso é um grande exemplo de ação social. A oração do Pai Nosso, que nós oramos possivelmente diariamente, ou pelo menos dominicalmente, quando participamos de um culto na igreja, ela é uma oração também denominada de uma oração diaconal. Primeiro, porque Deus nos serve, Deus nos serviu e nos garantiu todas as coisas e nos dá todas as coisas. E Cristo como o servo maior, aquele que veio para servir e não para ser servido. Então, quando Jesus nos ensina a orar e a pedir coisas, não só coisas imediatistas, mas coisas perenes, coisas duradouras, e não só por nós mesmos, mas também pelos outros. E quando se fala em pão nosso, por exemplo, não fala em pão meu, fala do pão nosso para mim e para as demais pessoas que estão aqui ao meu redor, para cada dia. E que eu possa também buscar e receber esse pão nosso, sabendo que ele vem das mãos de Deus, graciosamente das mãos de Deus, mas que eu possa também, nessa oração, lembrar com agradecimento todas essas bênçãos que Ele nos concede. Quando Jesus fala sobre amor ao próximo, ele é perguntado, é questionado por um dos fariseus, dos mestres da lei, a respeito de quem é o meu próximo. E aí ele conta a parábola do bom samaritano. É uma história bem simples, na verdade, que no final das contas quer dizer o quê? Quem é o meu próximo? Aquele que está perto de mim, que eu posso atingir com o meu amor e com a minha ação, independente de quem seja. Naquele caso, ele conta para o fariseu a parábola em que um samaritano ajuda um judeu. Um samaritano que na época não tinha motivo nenhum para ajudar um judeu, afinal os judeus desprezavam os samaritanos. Hoje em dia, Jesus talvez ia usar outros personagens, que a gente pode pensar de diversas formas, num contexto em que ainda há ódio, ainda há desprezo de algumas parcelas da sociedade em relação a outras, né? Mas o fundamental é que Jesus queria mostrar que o próximo é quem está perto de mim. Cristo se torna exemplo para nós. Não é o Cristo exemplo que é o meu Salvador. Cristo exemplo é aquilo que eu gostaria de seguir. O meu Salvador é inatingível, eu não consigo de maneira nenhuma alcançar tudo o que Ele fez. Eu não posso ficar meramente como Cristo, como o meu exemplo. Tá? Então, se Cristo é meu exemplo em tudo, eu estou perdido, porque Ele foi perfeito e eu não sou perfeito. A igreja tem, na sua visão, ir ao encontro das necessidades das pessoas. Evidentemente que ir ao encontro das necessidades das pessoas lembra todas as dimensões de uma pessoa, não somente a espiritual, que para nós é a mais importante, mas também a dimensão mental e física. Nós queremos atender a pessoa como um todo. A ação social dentro da igreja, e se eu falar especificamente da igreja luterana hoje, ela não deve ser encarada, não deve ser vista como uma opção, como uma alternativa
ou como um meio apenas. Ela deve ser entendida como essência da própria igreja. Eu não consigo ver igreja cristã sem a atuação constante e intensa na ação social, no fazer o bem para o próximo, no agir em favor das pessoas menos favorecidas, das pessoas que sofrem. Na IELB, nós temos atualmente 23 instituições sociais registradas no nosso cadastro de instituições sociais. E dessas instituições, há no mínimo 4 que têm o seu reconhecimento no Conselho Nacional de Assistência Social, podendo uma pessoa doar para essa instituição e receber a restituição, poder descontar isso no imposto de renda. E aí é muito fácil eu logo lançar a pergunta, será que é suficiente o que eu estou fazendo? Será que eu não preciso fazer mais pela minha salvação? E isso nós observamos muitas vezes, a ausência desse potencial de consolo que o Evangelho traz, quando pessoas que sempre tiveram um comportamento exemplar, modelar e desenvolveram uma ampla ação social, passam por situações limites. De repente a pessoa fica gravemente enferma, sofre um acidente, perde alguém próximo, e aí a pessoa se pergunta por que isso acontece justamente comigo agora, eu que nunca fiz mal para ninguém, pelo contrário, sempre fiz o bem e tal. A crítica do reformador Lutero foi no sentido de que o que de fato promove a salvação, que promove o bem-estar espiritual, é a fé. E a fé, ela é incondicional. A fé é em primeiro lugar, eu assumir que eu não consigo fazer nada pelo meu próprio bem-estar espiritual, pela minha salvação, mas que eu estou completamente na dependência da graça de Deus. Na verdade, se você quer fazer algo, né, procure o que está próximo. Pegue esse gancho do amor ao próximo, procure o que está mais perto de você e mais ao seu alcance de fazer. Ter tudo, eu quero agora também viver esse amor, este olhar de Jesus, tá? Olhar como Jesus amou, amar como Jesus amou, tá? E fazer aquele bem que Jesus fez pelas pessoas, tá? Se um pouquinho disso eu consigo transmitir no meu olhar, no meu fazer, no meu aproximar, né? No meu abraçar, que eu possa fazer. Ação social, eu acho que está envolvido com nós nos engajarmos em ajudar o próximo, principalmente em gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós e por nós sabermos aquilo que o outro está passando. E não necessariamente é uma ação grande, não. O apóstolo Tiago não deixa dúvidas ao escrever na sua carta bíblica que, se a fé não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Ele até cita um exemplo. Ele diz, pode haver irmãos e irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Bem sabemos que não são as boas obras e o nosso empenho na ação social que nos levam até Deus. Somente a fé em Cristo Jesus traz o perdão dos pecados e abre as portas do céu para alguém. Mas esta fé transforma a vida da pessoa. Ou como disse o poeta, Cristo não tem olhos, nem mãos nem pés sobre a terra. Nossos são os olhos através dos quais a misericórdia de Deus olha para o mundo. Nossas são as mãos com as quais Deus abençoa as pessoas. Nossos são os pés com os quais Ele se põe a caminho para fazer o bem. O programa CPT termina aqui. Você pode interagir conosco através das redes sociais e também por nosso e-mail, programa cpt@ielb.org.br. Até mais.